Muito obrigado, Excelência. Excelentíssima senhora doutora juíza, direito da Vara Criminal da Comarca de Irará, doutora Gabriela, ilustríssima promotora de justiça, doutora Lara, acusado aqui presente, senhor Marcos. É com satisfação, né, que a gente retorna ao nosso trabalho no ano de 2022 e quero expressar a minha satisfação de estar novamente aqui com Vossa Excelência aí na condução desses trabalhos. Excelência, o que me traz aqui a pedir a liberdade do senhor Marcos, né, nesta sentada, são vários motivos, ao ver da defesa, tranquilamente autorizadores da concessão da liberdade. Gostaria de pontuá-los de forma breve. Inicialmente, Excelência, trata-se de uma prisão ocorrida em 12 de setembro de 2021, já passado mais de 120 dias sem que tenha ocorrido a sua revisão. E nesse sentido, né, a defesa pede, né, de acordo com o parágrafo único do artigo 316 do pacote anticrime e também autorizativo pela jurisprudência dos tribunais superiores, né, que seja revogada, né, a prisão por, ao entender da defesa, ser ilegal em razão do excesso desse prazo. Se assim não entender Vossa Excelência, né, a defesa também traz vários outros motivos que autorizam a concessão da liberdade. O senhor Marcos, né, apresenta todos os predicados pessoais favoráveis, primário, bons antecedentes, residência fixa, tudo comprovado nos autos, inclusive juntado pela defesa nos documentos de ID 167-514-416, inclusive antecedentes, certidão negativa de antecedentes criminais. Nesse sentido, né, é o primeiro pedido da revogação. Seguindo, não há indícios, Excelência, de que o senhor Marcos se furtará à aplicação da lei. Não tem qualquer indício de que ele esteja causando embaraço ao processo ou à ordem pública. Outro motivo, e aqui a defesa entende que muito forte, inclusive, o senhor Marcos, ele é pai do Misael, que completou 5 anos de idade no último dia 18. E ele não teve, infelizmente, a possibilidade de estar próximo do seu filho. Sendo, então, ele o responsável financeiro, né, por esse filho menor. E de acordo, inclusive, com a certidão de nascimento consta juntada no ID 167-515133, inclusive corroborando aí com o entendimento do CNJ na sua recomendação 62 de 2020. No outro sentido, Excelência, é entendimento pacífico dos tribunais superiores, né, de que a quantidade de droga por si só não é fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, e aqui faço menção ao RHC 126001 de São Paulo, do STJ, em que teve como ministro relator o senhor Sebastião Reis Júnior, da sexta turma. Ele, peço permissão, inclusive, para relatar um pequeno trecho que ele diz que, embora as instâncias ordinárias tenham mencionado a quantidade de droga, né, apreendida, elas não apontaram nenhuma circunstância concreta que se pudesse evidenciar que o recorrente integre de forma relevante organização criminosa, né, ou a necessidade da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública e da ordem econômica. Então, para a conveniência da instrução do processo, né, ou para a aplicação da lei penal. Nesse sentido, também, o STF, no HC 207-501, ele se manifesta no sentido de que a quantidade e a natureza do entorpecente não impede a incidência da minorante do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, que é o tráfico privilegiado. O ministro Gilmar Mendes, né, inclusive nesse HC,
ele concedeu a liberdade a um acusado em que foram apreendidas 415 porções de cocaína, em depósito 1.210 porções de crack, 483 de maconha e outra porção substância semelhante à cocaína, uma decisão recente de outubro de 2021. Então, Excelência, por todos esses motivos acima, né, a defesa do senhor Marcos, tendo ainda o processo, né, a se estender, não sendo a culpa atribuída a ele, não há que se falar, inclusive, em prova do prejuízo, porque qualquer prisão e restrição de liberdade já se traz um prejuízo iminente, principalmente no caso do acusado aqui por todos os seus predicados favoráveis e pela quantidade ínfima de drogas. Nesse sentido, a defesa vem requerer nesta assentada o relaxamento da prisão do senhor Marcos, por entender que houve o excesso prazal na reavaliação da sua prisão. Se assim não entender Vossa Excelência, que seja revogada a prisão preventiva, né? Ainda que combinada com as medidas cautelares autorizativas do artigo 319, incisos 1, 2, 4 e 5 do Código de Processo Penal, possibilitando ao senhor Marcos a chance de rever o seu filho, dar um abraço, que com certeza é o que ele mais sente. Excelência, esse é o requerimento, pede deferimento. Muito obrigado. Doutora Lara, quando quiser, eu abro para a senhora se manifestar.